material básico utilizado no retificador de silício é um bastão de silício multicristalino. O bastão de silício é aquecido em um determinado ponto mediante uma bobina de alta frequência até atingir a incandescência. Esta região incandescente desloca-se no bastão várias vezes, de uma extremidade à outra. Desta forma, todas as impurezas são eliminadas, obtendo-se com isto um cristal de silício completamente puro. Este cristal, em forma de bastão, é cortado em discos de 0,3 milímetros de espessura. Imaginamos agora a secção transversal deste disco numa escala extremamente ampliada. Podemos observar vários átomos de silício formando uma rede cristalina. Separemos agora um átomo de silício da sua formação. O silício é um elemento quadrivalente, isto é, possui na sua camada externa 4 elétrons. Estes elétrons combinam-se com 4 cargas positivas do núcleo atômico. As cargas compensam-se, de forma que todo o átomo permanece eletricamente neutro. Através dos 4 elétrons externos, os átomos de silício são firmemente combinados, formando um retículo. Na temperatura zero absoluta, cessa o movimento natural dos átomos. Ao fornecermos energia em forma de calor ao cristal, o retículo cristalino entra em movimento oscilante. Este movimento torna-se tão intenso que elétrons são arrancados de suas combinações. Surge um ponto anormal na estrutura do retículo, na qual uma carga positiva não se encontra mais neutralizada. A combinação desfeita e a carga positiva em conjunto denominamos lacuna. Um elétron e uma lacuna formam um par de portadores de carga. O elétron movimenta-se desordenadamente na estrutura cristalina como um portador de carga negativa. A lacuna que fica tende a preencher-se com um elétron que está em movimento nas proximidades. Quando isto acontece, a carga positiva existente é neutralizada pelo elétron que entrou. A lacuna desapareceu, mas em compensação, o elétron que entrou deixou uma nova lacuna no local em que se encontrava. A lacuna deslocou-se para o átomo vizinho. Este processo acontece permanentemente nos vários pontos do retículo. A lacuna movimenta-se de maneira aleatória na formação cristalina. Se um elétron que se movimenta na formação cristalina casualmente encontra uma lacuna, esta será preenchida pelo mesmo. O par de portadores de carga desaparece. Dependendo da quantidade de calor fornecido, existirá um número proporcional de pares de portadores de carga em todo o cristal de silício. Portanto, a condutibilidade do disco de silício depende da temperatura. O disco de silício é dopado em um lado com antimônio. O antimônio é um elemento pentavalente, isto é, possui na sua camada externa 5 elétrons. Estes elétrons são combinados no retículo atômico a 5 cargas positivas, de forma que todo o átomo de antimônio permanece eletricamente neutro.
Se substituirmos na formação cristalina um átomo de silício por um átomo de antimônio, 4 elétrons do átomo de antimônio se combinam no retículo. Portanto, um elétron não se combina, podendo soltar-se facilmente do retículo atômico e movimentar-se na formação cristalina como portador de carga negativa. No retículo permanece uma carga positiva pertencente ao átomo de antimônio. A carga positiva, juntamente com o átomo de antimônio, estão rigidamente combinados à formação cristalina. Portanto, não podem movimentar-se. Na temperatura ambiente, existem poucos pares portadores de carga no cristal de silício puro. Devido à colocação de átomos de antimônio, o cristal recebe um grande número de átomos com carga positiva, rigidamente combinados. Portanto, o cristal recebe o mesmo número de elétrons livres. Os átomos com cargas positivas estão fixos e não transportam cargas. São simbolizados por uma superfície vermelha. Os elétrons livres é que determinam, portanto, a condutibilidade do elemento. Devido ao grande número de elétrons presentes, este lado do disco de silício tornou-se um condutor com uma grande quantidade de cargas negativas, denominado tipo N. O disco de silício é dopado em um lado com alumínio. O alumínio é um elemento trivalente, isto é, possui na sua camada externa 3 elétrons. Estes elétrons são combinados no retículo atômico com 3 cargas positivas, de forma que todo o átomo de alumínio permanece eletricamente neutro. Se substituirmos na formação cristalina um átomo de silício por um átomo de alumínio, este pode ser combinado somente com 3 átomos vizinhos. Para a 4ª combinação, falta um elétron. Logo que um elétron se desprende de um átomo de silício vizinho, ele é capturado por este espaço vazio. O átomo de alumínio, originalmente neutro, fica agora carregado negativamente devido a este elétron adicional. A carga negativa e o átomo de alumínio combinam-se rigidamente. O elétron capturado deixou no seu lugar original uma correspondente carga positiva, isto é, uma lacuna. Esta lacuna pode ser preenchida por um elétron vizinho que, por sua vez, deixa outra lacuna. A lacuna, portanto, pode movimentar-se. O cristal de silício puro, com pequena quantidade de pares portadores de carga, recebe, devido à colocação de átomos de alumínio, um grande número de átomos com carga positiva, rigidamente combinadas, e a mesma quantidade de lacunas que podem se movimentar. Os átomos negativos, por se encontrarem fixos, não são apropriados para o transporte de cargas. São simbolizados por uma superfície azul. As lacunas são portadoras de carga positiva, portanto, determinam a condutibilidade. Devido ao grande número de lacunas, este lado do disco de silício tornou-se um condutor com uma grande quantidade de cargas positivas, tipo P. Devido à dopagem do disco de silício com alumínio e antimônio, acrescentam-se portadores de carga aos poucos portadores já existentes no silício puro. Átomos trivalentes rigidamente combinados são acrescentados em um dos lados. E átomos pentavalentes, rigidamente combinados, no outro lado. Ao acrescentar uma quantidade de átomos trivalentes combinados, obtém-se a mesma quantidade de lacunas móveis. Este lado é denominado condutor tipo P. Do mesmo modo,
Entre os átomos pentavalentes, encontram-se a mesma quantidade de elétrons livres. Este lado é denominado condutor tipo N. Portanto, distingue-se três regiões: uma condutora tipo P, uma condutora tipo N, e entre as duas, uma região com poucos portadores, portanto, de alta resistência ohmica, ou seja, uma região de bloqueio. Devido à mesma quantidade de portadores de carga, não existe desequilíbrio em cada uma das regiões laterais. Portanto, cada região encontra-se eletricamente neutra. Nas junções entre as regiões, os portadores de carga móveis têm a tendência de movimentar-se das regiões densamente ocupadas para a região central, que possui poucos portadores. Todo portador de carga que sai deixa uma carga rigidamente combinada, porém não mais neutralizada. Estas cargas rigidamente combinadas formam no limite da região P uma carga residual negativa. E no limite da região N, uma carga residual positiva. As cargas residuais criam uma diferença de potencial, que é chamada de barreira de potencial. Se esta barreira de potencial for reforçada por uma tensão aplicada externamente, todos os portadores de carga nas regiões de alta densidade são levados para fora. Assim, obtém-se uma região central larga, quase isenta de portadores de cargas móveis. O cristal, portanto, adquire uma alta resistência ohmica e passa a se comportar como um isolante. Se a tensão aplicada externamente for retirada, os portadores de carga voltam a ocupar suas posições originais. Se a tensão aplicada externamente for agora invertida, agirá contra a barreira de potencial, deslocando os portadores de carga móveis para a região central, preenchendo-a completamente. O grande número de portadores de cargas móveis na região central torna o cristal condutor. Dependendo da polaridade da tensão aplicada, obtém-se dois comportamentos bem definidos. Um comportamento de bloqueio, com a região central isenta de portadores de carga. E um comportamento de condução, com excesso de portadores de carga. Devido à dopagem com alumínio do lado P e com antimônio do lado N, o disco de silício torna-se um elemento que conduz ou não, dependendo do sentido da tensão, isto é, um diodo semicondutor. Para a confecção deste elemento, o disco recebe dois terminais. No lado P, um terminal denominado anodo. E no lado N, um terminal denominado catodo.